Diretamente das profundezas da Terra, linhas invisíveis emergem da superfície e criam uma verdadeira proteção eletromagnética que, sem ela, talvez sequer estaríamos aqui. Dessa forma, sequer imaginamos como o espaço acima de nossas cabeças pode ser complexo e revelar fenômenos físicos incríveis. Recentemente, satélites gravaram sinais de rádio em altitudes recordes, levantando hipóteses sobre suas origens e até onde poderíamos detectá-los. Esses sinais soam como assobios em altitudes que podem chegar a 160 mil quilômetros acima da superfície terrestre. No vídeo de hoje, vamos ouvir e entender exatamente o que foi detectado. Acima da superfície terrestre, a vastidão do espaço próximo esconde uma intrincada dança de forças e partículas que compõem o ambiente eletromagnético da Terra. Desde o final dos anos 1950, cientistas têm explorado esse ambiente invisível, revelando que a interação entre o campo magnético do planeta e o vento solar cria fenômenos fascinantes. Esse campo magnético age como um escudo protetor, canalizando partículas carregadas e gerando as vibrantes auroras, mas também abriga regiões de intensa atividade elétrica, conhecida como cinturões de radiação de Van Allen. Descoberto pelo satélite Explorer-1, o primeiro satélite bem-sucedido dos Estados Unidos, os cinturões de Van Allen são formados basicamente por partículas carregadas que ficam aprisionadas ao redor da Terra, formando regiões potencialmente perigosas para astronautas e satélites em órbita. A missão Explorer-1, que foi lançada em 1958, marcou o início da exploração desses mistérios que existem no espaço ao nosso redor. Equipado com instrumentos que detectavam partículas de alta energia, o satélite revelou a existência de uma estrutura dinâmica e pulsante ao redor do planeta. E detalhe, este ambiente não é estático, ele muda em respostas ao comportamento do Sol que envia fluxos do vento solar carregados com partículas e campos magnéticos. Dentro dessa complexa rede de interações, fenômenos como as ondas de Couro emergem do completo vazio, revelando como a física do plasma domina os arredores da Terra. Essas ondas, invisíveis a olho nu, carregam informações cruciais sobre a movimentação das partículas e campos magnéticos no espaço, desempenhando um papel fundamental na compreensão de como nosso planeta interage com as partículas carregadas que chegam no Sol. Os cinturões de Van Allen também desempenham um papel crucial na proteção do nosso planeta. Eles atuam como uma espécie de barreira natural, bloqueando partículas de alta energia provenientes do vento solar e de fontes cósmicas distantes, impedindo que essas partículas atinjam diretamente a atmosfera terrestre. Sem essa proteção, os impactos poderiam ser graves com o passar do tempo, como a erosão da alta atmosfera. Em escalas de tempo de milhares de anos, a ausência desses cinturões poderia ter alterado drasticamente a composição atmosférica, colocando em risco o desenvolvimento e a manutenção da vida na Terra. Reconhecendo sua importância, a NASA lançou em 2012 a missão das ondas Van Allen, dedicadas exclusivamente ao estudo desses cinturões misteriosos. Entre suas descobertas mais notáveis está a detecção de um terceiro cinturão de radiação temporário que se forma em resposta às variações na intensidade da radiação solar, destacando a complexidade e a dinâmica desse ambiente. Aqui chegamos então nas ondas de Couro, rajadas fascinantes de radiação eletromagnética que surgem no ambiente dinâmico da magnetosfera terrestre. Elas têm origem em processos complexos envolvendo plasma, um gás altamente ionizado que permeia as regiões acima da atmosfera terrestre. Esse plasma, ao interagir com o campo magnético terrestre e o vento solar, cria instabilidades que se traduzem em ondas eletromagnéticas de alta frequência. O nome Couro se deve justamente a esse som peculiar dessas ondas, quando convertidas em áudio, lembrando assobios ou canto de pássaros. Ao longo das décadas, essas ondas têm sido detectadas em regiões próximas ao equador magnético, normalmente entre 10 mil até 50 mil quilômetros acima da superfície. Elas são mais intensas durante as horas próximas ao amanhecer, quando as condições da magnetosfera são mais favoráveis à sua geração. As frequências geradas variam bastante, mas tendem a ter um tom crescente e decrescente, criando um efeito um tanto misterioso. Vamos ouvir agora algumas dessas ondas detectadas como sinais de rádio. Se puder, use fones de ouvido para uma experiência melhor. Vamos ouvir.
Sons de rádio. Esses sons não são apenas um espetáculo audível, mas também possuem sua relevância científica. Em primeiro momento, eles não são audíveis ao ouvido humano, mas com o equipamento certo, conseguimos convertê-los dessa forma. As ondas de couro desempenham um papel crucial na aceleração de partículas nos cinturões de Van Allen. Elas transferem energia do plasma para elétrons presentes nesses cinturões, onde contribuem para a formação de partículas altamente energéticas, que podem representar um risco significativo para satélites. Recentemente, as ondas de couro foram detectadas em locais muito além do esperado, até 165 mil quilômetros de distância da Terra, onde o campo magnético já está bastante distorcido. Isso desafiou a nossa noção de que essas ondas só poderiam surgir em regiões onde o campo magnético tem uma configuração dipolar clara, ou seja, com os polos negativo e positivo bem definidos. Essa descoberta ampliou nossa compreensão sobre isso, sugerindo que as condições necessárias para gerar essas ondas podem ocorrer em diversos locais do espaço. A chave para a formação dessas ondas parece ser um fenômeno de ressonância, no qual a frequência das partículas de plasma coincide diretamente com a frequência das ondas de couro, permitindo uma troca eficiente de energia. Curiosamente, isso ocorre em regiões da magnetosfera terrestre conhecidas como buracos de elétrons, onde a densidade de elétrons é relativamente baixa. Essas condições específicas criam um ambiente ideal para que as ondas de couro se formem. Além de sua importância no ambiente terrestre, essas ondas de couro também foram identificadas em outros planetas, como Marte, Júpiter e até Saturno. Isso demonstra que esses fenômenos não são exclusivos da Terra e que processos semelhantes ocorrem em diferentes partes do Sistema Solar. Ao estudar essas ondas em outros planetas, os cientistas podem entender melhor como campos magnéticos e o plasma interagem diretamente com os ambientes planetários. Por fim, as ondas de couro não são apenas um campo de estudo fascinante da ciência espacial, mas também um lembrete poético de que o universo está repleto de sons ocultos na forma de pequenas melodias. Desenvolvidas para resistir a um intenso bombardeio de radiação, as ondas não apenas enfrentaram com sucesso as condições extremas dos cinturões, mas também registraram dados consistentes e precisos durante toda a sua missão. Enfim, as ondas de couro são geradas basicamente quando há uma interação entre partículas vindas de estrelas distantes ou do próprio Sol com o nosso campo magnético, e é inegavelmente incrível o fato disso acontecer bem acima de nossas cabeças.